Olá, nono ano. Hoje nós vamos dar início ao nosso plano de aula 28 e vamos estudar a translação. Translação é o movimento que um objeto realiza de um ponto a outro. É o deslocamento paralelo em linha reta, na mesma direção e no mesmo sentido de um objeto ou figura em função de um vetor v, percorrendo a mesma distância. Então, para a gente fazer essa transformação pontual, precisamos de um vetor, porque é o vetor, essa reta, que nos dá a direção, o sentido e a distância. Então, olha aqui o vetor HI. O vetor HI, ele possui um tamanho, certo? Então, essa é a distância. O tamanho é a distância. Reparem que a posição dela é inclinada. Então, essa é a orientação que ela está te dando, né? A posição. O sentido é de baixo para cima, da direita do papel para a esquerda do papel. Então, ela te dá todo o sentido e a distância. E ela vai fazer com que o ponto se deslize. Então, eu tenho aqui, ó, ponto A. Ele se deslizou com o mesmo tamanho, na mesma direção, no mesmo sentido, até se tornar o ponto A'. Reparem que essas linhas são paralelas. Então, para construir, eu preciso utilizar o par de esquadros para fazer essas linhas paralelas e a régua ou o compasso para poder colocar a medida. Não é uma transformação difícil, é até uma transformação muito interessante de fazer, tá? Uma translação é uma isometria que desloca a figura original segundo uma direção, um sentido e um comprimento, que é o vetor. Então, aqui, ó, eu tenho a figura original. Se eu posso transformar um ponto, eu posso transformar um segmento, eu posso transformar uma linha poligonal, eu posso transformar um polígono, eu posso transformar uma circunferência, ou seja, eu posso transformar qualquer figura. As translações conservam a direção e o comprimento do segmento de reta, que é esse aqui. Então, todos os pontos vão estar com a mesma medida de distância entre a figura original, ou seja, o ponto original, e o seu transformado. E a amplitude dos ângulos. Mas a gente nem vai precisar pensar em ângulos, é porque quando a gente vê aqui, ó, essa linha reta, com relação a essa inclinação aqui, tem um ângulo, porque toda linha inclinada, ela está dizendo que tem uma angulação, né? Na simetria de translação, a figura desliza sobre uma reta. Então, aqui, ó, vai deslizar sobre uma reta. Eu vou traçar uma reta e o ponto B vai deslizar sobre ele até uma determinada medida e vai parar quando essa medida chegar, mantendo-se inalterada. Então, todas as medidas não mudam. Podemos citar como exemplo de translação elevadores, escadas rolantes e até mesmo os escorregadores. Pensa no elevador. O elevador está no primeiro andar, ele se desliza na vertical até o segundo andar, que tem uma mesma distância, não é? Então, um andar, vamos supor que do chão ao teto tem 3 metros. No segundo andar, do chão ao teto tem 3 metros. Então, ele conserva, né? Quando ele vai para o segundo andar, ele andou 3 metros. Se ele vai para o quarto andar, ele andou 3 metros. Então, conserva a medida. E essa medida que eu estou falando, que é a altura do andar, na verdade é um vetor. E em todas as translações se observa que um mesmo elemento se desloca numa determinada direção, e sempre paralelo a si próprio, isto é, sem nunca rodar, né? Não pode mudar a inclinação, não pode mudar a direção, não pode mudar nada com relação a esse vetor. O vetor é fundamental. Sem um vetor eu não consigo fazer a translação. No friso há um motivo, ou seja, um desenho, né, que se repete periodicamente numa determinada direção e sempre paralelo a si mesmo. Exemplo, olha aqui um friso. Isso aqui é um exemplo de decoração de casa, paredes, enfim.
é uma decoração. Se a gente prestar bem atenção aqui nesse triângulo azul, ele se repete, não é? Então, eu peguei esse triângulo e deslizei para cá. Deslizei para cá, deslizei e fui tendo vários resultados. Isso é uma translação. Fiz a mesma coisa aqui embaixo. Eu estou vendo o triângulo azul, mas repare que tem uma figura branca aqui formada, não tem um polígono branco aqui? Então, esse polígono branco, ele não se repete. Então, existe uma translação, ele correu para o lado, tá bom? Então, isso é uma translação. Eu vou mostrar agora como que faz uma translação através do GeoGebra, para vocês terem a noção da coisa real. Vamos ver aqui no GeoGebra. Eu tenho ponto T e eu quero fazer a translação dele por um vetor, que é esse aqui, ó, o vetor LM, que tem esse tamanho, 1, 2, 3, 4 centímetros, está na horizontal da nossa esquerda para a direita, da direita do papel para a esquerda do papel, né? Eu vou mostrar aqui, ele vai me dar o resultado rapidinho, mas depois eu vou mostrar como que faz passo a passo. Então, aqui no GeoGebra, eu tenho a opção de translação por um vetor. Vou selecionar o ponto e depois vou selecionar a reta. Olha o que vai acontecer. Meu resultado é o ponto T'. Se eu quiser fazer esse ponto T transformado por esse vetor, ponto T transformado por esse vetor, olha onde ficou. Tá vendo que tem 1, 2, 3 por 2 aqui, ó. Então, 1, 2, 3 por 2. Se eu quiser fazer a transformação do ponto por esse vetor, olha para onde ele foi. Se eu quiser fazer do ponto T por esse vetor, então deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Se eu pegar esse vetor e colocar aqui, vocês vão ver que ele é exatamente a mesma medida e a mesma distância, tá vendo? Então, esse foi o primeiro vetor, ó. O segundo vetor não foi esse? Eu vou colocar aqui no ponto T e vou... Olha lá o resultado, tá vendo? É essa distância aqui. Esse vetor, vou colocar em cima do ponto T. Olha lá o resultado. Tá vendo que é a mesma medida? Vou fazer desse aqui para vocês verem. Ó, transformar esse ponto por esse vetor. Olha lá. Tá vendo? Vou mostrar agora a transformação desse segmento, tá? Por esse vetor. Olha o resultado. Que esse segmento com essa medida, essa orientação, olha o resultado que deu, né? Então, se eu pegar aqui, ó, a transformação do ponto T em T', essa distância. Do U para U', essa distância. Beleza. Agora, eu vou fazer a transformação pelo vetor V. Esse segmento pelo vetor V. Olha o resultado. Se eu pegar aqui o vetor e colocar na posição do T, para me mostrar o T', tá vendo a inclinação? Aqui. Mesma coisa com o U'. Tá bom? Agora, vamos supor que a gente tenha um polígono. Vou dizer aqui que ele seja um triângulo. Então, de cada ponto, eu preciso fazer a transformação. Aqui no GeoGebra, ele vai fazer direto. Ele vai transformar, ele vai transladar o triângulo pelo vetor que eu pedi. O triângulo pelo vetor que eu pedi. Se eu quiser fazer o transformado do transformado, eu vou pegar esses pontos do triângulo e vou fazer com a mesma orientação. Esses pontos com a mesma orientação, mesmo vetor. E assim eu tenho aquela faixa bonitinha, né? Enfeitadinha, que são
formas de decorar um ambiente. Vamos ver com a circunferência. Se eu tiver uma circunferência e quiser fazer a transformação, eu também consigo. Basta eu pegar esses dois pontos, ó, o centro e um ponto qualquer da circunferência. Aqui no GeoGebra ele vai me dar direto. Se eu pedir aqui a circunferência através do vetor, ele vai me dar a resposta. Tá? Fazer por outro vetor. Fazer essa circunferência por esse vetor aqui. Vou fazer a transformação dessa circunferência por esse vetor. Dessa circunferência por esse vetor. Se eu fizer do ponto do centro, ó, esse ponto central por esse vetor. Vou transformar o centro por esse vetor. Certo? Vou transformar um ponto qualquer por esse vetor. Agora é só eu usar o meu compasso no centro e abrir com a medida lá do ponto e eu consigo traçar a circunferência. E assim eu tenho a translação de uma circunferência. Então, através do GeoGebra eu já mostrei bastante coisa. Agora nós vamos fazer os exercícios sobre esses conceitos e nas próximas aulas a gente vai para a prática. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Façam os exercícios, envie para correção e até a próxima. Tchau, tchau.